Quase todas as substâncias que entram em nosso corpo todos os dias têm o potencial de fornecer sua própria dose letal. Considerando que 3 gramas de sal de mesa regular por quilo de peso corporal são venenos, para a pessoa média, o consumo de 200 a 250 gramas em uma sessão pode ser mortal. Mesmo uma única dose de 4,5 litros ou 1 galão de água potável pode fazer com que qualquer um de nós vá desta para melhor. Não faria sentido para nenhuma pessoa em sã consciência encher-se de tanta quantidade de sal ou água. Além disso, é quase fisicamente impossível fazer isso. O mais provável é que você tenha enjoos e vômitos mesmo depois de ingerir 1/3 da dose letal. No entanto, existem diferentes tipos de substâncias que podem causar a morte de dezenas de pessoas, mesmo se consumidas em doses microscópicas. Você nem mesmo será capaz de detectar a presença de tais substâncias em seu corpo até que o primeiro sintoma apareça. A essa altura, qualquer tentativa de salvar sua vida será mal sucedida. Você terá uma morte muito dolorosa pela frente. Então, quais são essas substâncias mais letais do planeta? Que tipo de tormento seu corpo terá que passar se você inadvertidamente consumir pelo menos a milionésima parte de 1 grama dessa substância assassina? Então, deixe-me apresentar a você polônio-210. Essa substância radioativa extremamente rara tem meia-vida curta, apenas 138 dias. Durante sua meia-vida, uma enorme quantidade de energia é liberada. Apenas 1 grama de polônio-210 produz até 140 watts de energia. Por causa dessa qualidade, a substância é usada em espaçonaves como fonte de calor e energia. Apesar do polônio-210 ser muito reativo, sua radiação alfa dissipa toda a sua energia confinada a uma distância muito curta. Isso significa que um isótopo radioativo é relativamente inofensivo desde que você esteja a uma distância segura dele. No entanto, se a substância for ingerida com alimentos ou ar, ela se torna incrivelmente tóxica e a morte por danos agudos de radiação é inevitável se você não receber assistência médica a tempo. Um grande problema, porém, é muito difícil detectar o polônio-210, especialmente se o isótopo radioativo já entrou no corpo humano. Os primeiros sintomas podem ser confundidos pelos médicos com uma intoxicação alimentar comum e somente quando o paciente começar a perder cabelo é que os médicos suspeitarão que algo mortal está em jogo aqui. Até o momento, existem vários casos documentados de envenenamento com polônio-210. Um deles ocorreu em 2006, quando o russo Alexander Litvinenko bebeu chá misturado a um isótopo radioativo. Assim que o polônio-210 entrou no corpo da vítima, sua radiação alfa literalmente começou a bombardear órgãos internos, principalmente as membranas mucosas do estômago e intestinos, causando náusea, dor aguda e sangramento interno. Quanto mais cedo esses sintomas aparecerem, maior será a dose de radiação que a pessoa recebeu. 4 horas após a ingestão de polônio pelo corpo, quase não há chance de recuperação. A maior parte da radiação afeta a medula óssea, que é responsável pela imunidade. Quanto mais a vítima sofre, menos glóbulos vermelhos estarão no corpo. Como resultado, o sangue se tornará gradualmente tão fino que não será mais capaz de saturar os órgãos vitais com oxigênio e, mais importante, o coração. Assim que esse órgão vital não consegue receber oxigênio suficiente, ele para de funcionar e o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido. Mas essa não é a única opção para uma possível morte dolorosa na progressão do enjoo da radiação. Mas, em qualquer caso, apenas 1 micrograma de polônio-210 é suficiente para a morte inevitável, o que o torna o elemento radioativo mais perigoso. Mas na lista das substâncias mais mortais do mundo, está longe de estar em primeiro lugar. Não importa o quão perigoso seja o polônio-210, o botulino, a bactéria que causa o botulismo, é 500 vezes mais tóxica. Em 2013, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia recebeu amostras biológicas de uma criança com botulismo. O sistema digestivo de uma criança ainda não está totalmente formado,
Portanto, as doenças que um adulto pode ter desenvolvido imunidade para a criança ainda não se desenvolveram. No entanto, os exames habituais a serem realizados pelo serviço incluiriam o uso de soro de botulismo para aumentar as chances de recuperação. Mas desta vez, os médicos descobriram algo completamente diferente: a toxina botulínica H, que se revelou incrivelmente perigosa e imune aos efeitos do medicamento padrão. A descoberta impressionou tanto os pesquisadores que decidiram manter o DNA da nova toxina em segredo para evitar a produção de armas químicas de destruição em massa. A bactéria única é mortal com 2 nanogramas. São 2 bilionésimos de grama, o que é ainda menos do que um glóbulo vermelho que só pode ser distinguido ao microscópio. Veja para a comparação a arma química mais eficaz já criada pelo homem. O gás VX é uma coisa incrivelmente poderosa, mas para ser letal requer uma dose de pelo menos 10 miligramas, que é muito mais do que a dose letal da toxina botulínica H. Para entender melhor o quão perigosa é a toxina botulínica H, vamos conduzir um experimento mental. Imagine uma piscina cheia de água. Se você deixar cair uma gota da substância, misturar e juntar um globo de água depois disso, será fatal. Sob certas circunstâncias, essa gota pode matar 1 milhão de pessoas. Se você beber este copo de toxina, todas as funções do seu corpo serão prejudicadas. Normalmente, nossos músculos se contraem sob a influência de uma substância chamada acetilcolina. No entanto, a substância letal bloqueia os receptores de acetilcolina dos músculos e lentamente o paralisa. A usual toxina botulínica A também tem essa propriedade e é muito utilizada em cosméticos. As injeções, contendo uma dose microscópica de veneno, relaxam os músculos do rosto e eliminam as rugas. Em cosmetologia, este procedimento é mais conhecido como Botox. Mas não existem tais usos benéficos para a toxina botulínica H. Em 12 a 36 horas após você ter bebido a água envenenada da piscina, sua visão irá se deteriorar. As pálpebras mal se abrirão e sua fala se tornará ininteligível. Em primeiro lugar, a toxina botulínica H ataca os nervos que se estendem desde o tronco cerebral, que são responsáveis pelo controle dos olhos, boca e garganta. Então você começará a sofrer de prisão de ventre, porque os músculos do cólon também ficarão paralisados. Mas essa não é a pior parte. Um dos sintomas mais característicos do envenenamento por toxina botulínica é que não afeta o estado mental da vítima. Quando a onda de paralisia varre seu corpo, sua mente permanecerá totalmente ciente do que está acontecendo. Apenas você e os médicos não serão capazes de fazer nada a respeito. Neste ínterim, a toxina continuará a ter um efeito devastador. Depois do rosto, a paralisia se espalha para os ombros e braços. Então você precisará de ventilação artificial apenas para respirar, pois o diafragma deixará de funcionar. Os músculos do peito permitem que os pulmões se expandam, enchendo-os de ar. Mas quando eles não puderem mais se contrair, você se sentirá como se um homem pesando 500 libras estivesse sentado em seu peito. Como resultado, você não conseguirá respirar ar suficiente para manter a atividade vital do cérebro. Como as células nervosas precisam de oxigenação constante, elas começarão a morrer 15 segundos após sua última respiração. Poucos minutos depois, ocorrerá a morte biológica, que terá sido causada por um veneno de volume menor que o ponto no final desta frase. Mas se você olhar a situação pelo lado bom, seu corpo ficará liso e sem rugas. Felizmente, a probabilidade de ser envenenado por polônio 210 ou toxina botulínica H é bastante baixa. É estatisticamente muito mais provável sofrer um acidente de carro. No entanto, a própria existência de tais substâncias perigosas que podem entrar silenciosamente no corpo é assustadora. Além dessas coisas mortais, estamos constantemente rodeados por bilhões de assassinos microscópicos que, em certas circunstâncias, podem acabar com a vida de alguém. Mas vamos explorar isso em um de nossos vídeos futuros?
Se você gostou do meu vídeo, certifique-se de dar uma curtida e de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder notificações sobre novos vídeos e fazer com que seus amigos assistam também. É mais interessante discutir temas semelhantes juntos. Até a próxima!